Bom dia. Crise no Brasil. Todo dia o Brasil vive uma crise diferente. Seja crise na saúde, seja crise na educação, seja crise nos combustíveis. A crise bate a nossa porta a toda hora e a todo instante. E o brasileiro tem que ficar igual bala em boca de velho, pulando de um lado para o outro, tentando realmente se firmar numa situação que a cada dia fica mais crítica. Os empresários, por sua parte, também passam dificuldades em termos de contribuição de impostos. O tempo todo, a toda hora, quando eu tenho uma crise, eu posso tirar em cima dos impostos. É a arma que o governo federal usa para poder resolver os seus problemas de receita. Muitos empresários, não são lá um número muito grande, mas alguns empresários tomam iniciativas que buscam amenizar a situação do funcionário ou do cidadão, que é através de incentivos, de bonificações, de antecipação, para tentar ver se esse funcionário seu começa a trabalhar com mais prazer, com mais vontade, e para ver se ele também consegue sair um pouco da crise que o país está vivendo. Assim também o é no serviço público. Serviço público, nós temos, por exemplo, a situação dos funcionários que passaram 2 anos sem ter reposição salarial. 2 anos. Não estou falando aqui de aumento. Eu estou falando de reposição salarial. Repor um direito que ele tem e que a própria Constituição garante em termos de inflação. 2 anos. Passados os 2 anos, terminada a lei que suspendia, a única categoria no país que passou por esse transtorno foi o funcionário público. Porque em todos os outros ramos, construção civil, imobiliária, tecelagem, metalúrgico, todos eles viram e observaram a necessidade de não deixar o povo sofrer tanto e acabaram dando, de uma certa forma, que não integral, mas a reposição durante os 2 anos. Esses funcionários da iniciativa privada nunca ficaram sem o seu reajuste, pelo menos tentando manter o seu poder de compra. Funcionário público não, ficou 2 anos sem receber absolutamente nada. Passados os 2 anos, alguns tiveram a iniciativa de repassar a reposição de 2020 e a de 2021 logo na sequência. Outros usaram da estratégia de dar um pouquinho mais agora e parcelar o restante em 2, 3 vezes. Porém, alguns, mesmo dando com uma mão e tirando com a outra, eles tentam incentivar o funcionário a ter ânimo na hora de trabalhar, a ver o Brasil de uma forma diferente, a tentar ver se nós vamos conseguir superar mais essa crise. Um país que vive em crises a vida todinha. E aí vem, alguns deles, não são todos, são poucos, mas os grandes centros, as grandes cidades, e Brusque se enquadra nesse perfil, acabam buscando algum tipo de solução. O funcionário público de Brusque, a partir do dia 10 de junho, com dinheiro na conta, metade do seu 13º. Que realidade diferente dos outros municípios ao seu redor, Como Guabiruba, como Botuverá e tantos outros, Aqui o funcionário público recebe somente quando dá novembro. Lá ele pensa, o prefeito de Brusque, em injetar mais de 8 milhões na economia. Aqui, além de injetar os 8 milhões, ele estará beneficiando seu funcionário, fazendo com que seu funcionário possa, o funcionário público de Brusque, respirar, poder ter um pouco mais de tranquilidade financeira na sua vida. Nem tudo se resume a finanças, mas pelo menos nesse momento. Momento que é mais uma crise. Essa foi a crise da saúde, da pandemia, da morte. Então, nós vamos vencendo pouco a pouco cada obstáculo. Alguns se sensibilizando, outros nem tanto. Prefeitos de outras regiões, por exemplo, como Guabiruba, Botuverá e outras regiões, não fala-se em antecipação de 13º. Não se fala em nada que possa, de alguma forma, trazer o servidor público do ostracismo para o primeiro plano. O Guabiruba continua vivendo uma realidade difícil. Aqui não se pensa em injetar, antecipar metade do 10º.
para injetar dinheiro no comércio, ou para ver o funcionário público um pouco mais satisfeito, para ver a vida do funcionário público melhorar um pouco, não. O funcionário público continua sendo desprezado sobre todos os aspectos. Quando você tem uma administração que é narcisista, que só gosta do elogio, e por isso todo puxa-saco se cria dentro da administração pública, na iniciativa privada também, mas no serviço público muito mais. Quando aquele puxa-saco, aquele que vive lá o tempo todo dizendo que o prefeito é bom, né? Não tem um que insurja para dizer mesmo assim, prefeito, mas nós temos que ver a situação do servidor público. Isso também engloba o legislativo, que absolutamente faz nada para tentar melhorar a vida do servidor público. Guabiruba vive uma realidade aquém do Brasil. Guabiruba aqui não conseguiu mudar, não existe mais um ano N, agora é triênio, a cada 3 anos você recebe. E por causa da pandemia, já passado o seu triênio, você vai continuar aguardando mais um pouco para poder receber. Porque tudo refletiu em cima do servidor público. E a administração não se sensibiliza. Não tem quem faça essa administração de Guabiruba se sensibilizar. E é estranho, porque a administração empresarial, o PP, na cidade de Guabiruba, é o partido dos empresários. Todos sabem. Os empresários vão bem. Nas suas empresas, eles valorizam os seus servidores. Mas no serviço público, não. E você acha estranho a gente falar isso, eu falar nesse tema? Venha se submeter a ser funcionário público em Guabiruba. Venha receber salários que variam de R$ 1.500 a R$ 2.000, R$ 2.100. Venha para cá. Venha trabalhar aqui. Ah, mas não está satisfeito? Muda. É o que a grande maioria está tentando fazer. Mudar. Passar num outro concurso público para sair dessa situação vergonhosa porque passa o servidor público. Não tem vale transporte, vale alimentação, não existe, é um vale refeição. Sua família não precisa almoçar no final de semana, é um tema que eu vou voltar também, dentro em breve aqui. Mas é triste ver a situação do servidor público cada vez mais relegado a nada. O servidor público é um zero à esquerda e não tem ninguém para brigar por ele. Apesar de termos vereadores e servidores públicos na Câmara Municipal. Mas não tem ninguém que se interesse. Temos o sindicato, mas o sindicato a gente já não está mais se filiando. O cidadão, o servidor público, ele não está mais se ligando ao sindicato. Porque sindicato, quando você quiser informação, você entra no Facebook ou no e-mail dele. Ora, a função do sindicato é brigar pelo servidor público. E é informar o servidor público do que está acontecendo. Não ficar inerte e dizer para ele assim, procure o Facebook, procure esse site do sindicato para você poder ter uma resposta. É triste a situação do servidor público. É com muita tristeza que a gente está vendo a cada dia o servidor público ficar cada vez mais distante da realidade. E sem falta de incentivo, tratado com menosprezo, com arrogância, enquanto aqueles que dizem que o prefeito é bonzinho, que puxa o saco, esses continuam progredindo. Esse é o país da crise e o país da desigualdade. Tenha você um bom dia.